Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês como eu acabei casada aos 20 anos, com um casamento praticamente arranjado pelos meus pais. É um rolê e tanto. Quando tudo começou, eu tinha 16 anos, eu era uma colegial. Uma princesa cheia de sonhos, que lia toda Tim e Capricho. E é óbvio que sonhava em casar com um colírio Capricho, né? Mas... Eita Deus! Esse era meu marido quando a gente começou a namorar. Como vocês podem ver, o sonho de todo adolescente. Nós éramos amigos antes, e ele era muito amigo dos meus pais também. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento relativamente tóxico, então eu não queria me envolver com ninguém, a não ser que fosse um colírio Capricho. Vitor é 7 anos mais velho que eu, e ele namorou durante 6 anos uma garota que tinha a idade dele. Então, eu nunca imaginei que ele poderia sentir alguma coisa por mim. Nem queria também. Uma adolescente leitora da Capricho, que é um romance com pelo menos um cara que tenha cabelo, pelo menos. Ele era meio pouca telha, tadinho. Mas o mais legal ainda está por vir. Quem quiser saber mais, curte e comenta, que vai vir parte 2. Voltei pra parte 2. Meus pais eram apaixonados por Vitor. Ele era muito puxa-saco. Na verdade, ele é até hoje. Aí eu comecei a ouvir uns papinhos tipo assim. Meu pai sentava pra conversar com a minha mãe do nada. Nossa, Vitor é gente boa, né? Nossa, ele tem um futuro brilhante. Ele é gordinho e careca, mas a mulher que casar com ele vai ter muita sorte. Ninguém, absolutamente ninguém. E os meus pais? Cara, ele é a melhor pessoa do mundo. Quieta eu estava e quieta eu ficava, né? Até que eu comecei a perceber uma movimentação estranha. Vitor tava me olhando diferente. E nós que é mulher, nós sabe, né? Primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu não acredito que esse cretino está apaixonado por mim. Nós éramos amigos, irmãos. Não quero. Mas o filho da mãe já tava mancomunado com os meus pais. Eu sabia que ele era um cara sensacional. Só que a Carol, adolescente superficial, lutava com a mulher sensata que havia dentro de mim. Porque eu sempre fui a filha boazinha. E sempre dei muito valor à opinião dos meus pais. E foi aí que a guerra começou, né? Parte 3! Olha eu, bem garota. Era Réveillon de 2013 e a gente estava juntos numa festa com outros amigos. E eu já não aguentava mais aquela perseguição dos meus pais. Claro que indiretamente, né? Eu já estava ficando louca. E eu falei, vou sacanear esse gordinho. Hoje eu sacaneio ele. Foi aí que eu comecei a dar mole pra um cara que tava na festa. Aí eu ficava assim, é mesmo? E ele ficou com muito ciúme. Muito. Já era mais ou menos 3 horas da manhã e ele tava com muito ciúme. Vitor era líder de geral lá, então todo mundo respeitava ele. Só que eu já tava full pistola. Aí, enquanto eu tava lá conversando com o garoto, ele morre de vergonha dessa história. Ele chegou no meio da festa, aí falou assim pra mim, será que a gente pode conversar lá embaixo? É agora que tu vai me conhecer. Eu já cheguei lá embaixo gritando, quem você pensa que você é? O que você tá pensando que você é mesmo? Ele ficou com a cara assim, ó. Quer saber o que aconteceu? Parte 4. Ih, gente, vai dar muito vídeo isso aqui. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos 20k. Sejam bem-vindos. Ô, mãe, eu virei uma TikToker. Eu desci o barraco naquela festa. Porque nenhum homem me controla, meu amor. Eu, uma boa feminista que sou, precisava mostrar pra ele qual era a bisca que ele tava arranjando. Eu falei pra ele que ele não era nada meu, que eu não queria nada com ele, que era pra ele parar de ser babaca. E como ninguém nunca tinha falado com ele naquele tom, o bichinho apaixonou. Na hora ele já começou a me pedir desculpa. Tava um silêncio lá em cima, todo mundo ouvindo a treta. Nisso os meus pais passaram por nós e falaram, vamos embora. Esse é meu pai. Vamos falar dele agora. Eu entrei no carro puta, falei, eu não quero mais saber dele. Eu não quero mais que ele entre lá em casa. Ele está proibido. Aí o meu pai, realmente, Vitor errou. Não era pra ele ter feito isso. Aí eu, claro que não, ele não era pra ter feito isso. Aí o meu pai falou, não foi isso que eu falei pra ele fazer, Gisele. O quê? Naquele momento a farsa foi revelada. Meu pai estava ensinando a Vitor como me conquistar. Aí eu desci o barraco com eles, né? Mas no dia seguinte, Vitor apareceu lá. Tá melhor que Maria do Bairro, né? Parte 5. Quando eu acordei, Vitor já estava lá em casa. E eu falei, mas não deu nem tempo do defunto esfriar, esse garoto já tá aqui. Que merda. Aí a minha mãe falou, filha, dá uma oportunidade pra ele. Ele sabe que ele errou e ele quer te pedir desculpa. Aí a gente sentou pra conversar, ele pediu desculpa. Disse que como ele tinha acabado de sair de um relacionamento, ele tava confuso, carente. Carol, eu acho você sensacional. Você é tão linda, tão perfeita. Mas eu acabei de sair de um relacionamento, eu tô um pouco confuso. Eu não posso sentir nada por você agora, eu preciso me restabelecer. Quem disse que eu quero que você sinta alguma coisa por mim? Quem que falou? Decidimos que íamos continuar amigos, o tempo passou e ele continuou querendo me conquistar. Ele era um amigo incrível e eu sabia que ele seria um ótimo namorado. Foi aí que eu decidi consultar a única pessoa que poderia me dar essa resposta. Deus. Deus sempre foi tudo pra mim. Depois de muito orar e pensar, eu tive a resposta. Cadê o SBT me contratando? Parte 6. Esse inferno tem que acabar, meu Deus.
Eu preciso dar um desfecho pra minha vida. Eu botei meu joelho no chão e falei: Senhor, se for ele, me responda. Me dá um sinal. Eu escutei uma voz tão forte no meu coração: minha filha, é ele. Aí eu, não, Senhor, tem certeza? Eu já saí daquela oração sabendo o que eu tinha que fazer. Eu precisava dar pelo menos uma oportunidade, porque uma coisa é certa: Deus não erra. Foi aí que eu decidi que eu ia ficar com ele, sim. E chegava pelo menos uns 5 desses na escola pra mim por semana. Quando ele ia me buscar no colégio, ele fazia isso. Enchia o carro de pétalas de rosas e bombons. Oh, cara. No início a gente não beijava, porque eu não conseguia beijar um dos meus melhores amigos. Até que um dia a gente beijou. Eu ainda não tinha aquele sentimento, mas o bichinho beijava bem pra cacete. Melhor beijo da minha vida. Eu não gostava dele, mas eu gostava de beijar ele. E da noite pro dia, alguma coisa mudou. Cheguei. Parte 7. Já estávamos namorando praticamente há um mês. Eu já estava gostando dele, mas não era aquela paixão, sabe? Às vezes eu tratava ele mal sem perceber. E aquilo estava deixando tanto eu quanto os meus pais muito irritados. Vou fazer o quê, amor? Eu sou bandida. Ele já estava caidinho por mim, né? Aí meu pai chamou ele no canto e falou assim: Vitor, vem cá. Dá uma desprezada nessa garota. Você fica babando muito o ovo dela. Aí ela fica de saco cheio. E pra ele foi muito difícil, né? Porque me desprezar, meu amor. Mas ele fez isso. Ele parou de me ligar, de me mandar mensagem. Chegava lá em casa, ficava o tempo todo com os meus pais, nem olhava na minha cara. Aí eu cheguei pra minha mãe como quem não queria nada e falei: por que ele tá desse jeito? Aí minha mãe: ué, uma hora a pessoa cansa de ser desprezado, né? Aí eu falei: então eu vou desprezar também. Só que no fundo tava me incomodando. Como assim ele tá me desprezando? E foi na mesma época que a ex dele começou a procurar por ele querendo voltar. Porque guerra é guerra. Morrer de nadie, morrer de todos. Parte 8, tá acabando, eu juro. 1 minuto é muito pouco. Eu não ia aceitar que ele me largasse pra voltar pra ex. Eu já tinha percebido que a gente tinha uma química, porque o beijo era ótimo. Então a gente foi vendo que a gente combinava mais ainda. Aí eu comecei a tratar ele muito bem, porque ela vivia aparecendo. Até que virou natural, eu simplesmente gostava de deixar ele bem, fazer ele feliz. Porque ele me tratava como uma princesa. Sempre me tratou. E quando eu abri meu coração de fato, eu me apaixonei. Nenhum homem nunca tinha me tratado como ele me tratou. Peraí. A gente viveu momentos incríveis no nosso namoro. E eu era plenamente feliz. Eu era muito feliz. E ter dado a oportunidade para um homem que me amava e que queria me fazer feliz foi a melhor escolha da minha vida. Isso é a prova que às vezes a gente só precisa deixar acontecer. Não percam o último capítulo. Emocionante. Roteiro pra Iris Abravanel aí, por favor? Último capítulo de Carol do Bairro, a novela da tarde do TikTok. Então o amor chegou e nós continuamos muito felizes. Até que no meu aniversário de 19 anos, ele me pediu em casamento no nosso restaurante favorito. Essa minha cara queria dizer: puta, como é que eu vou dizer não? Olha só quanta gente tá olhando. Mentira. Olha ele se arrumando pra casar comigo. Tava pensando: meu Deus, que sorte que eu dei. Que mulherão. Mas eu não sabia onde é que eu tava me metendo. Quer entrar nesse assunto mesmo, Victor? Melhor eu continuar no amorzinho antes que eu flope o último capítulo. Agora é sério, gente. Com a minha história, eu só queria dizer que às vezes a oportunidade aparece pra gente e a gente simplesmente não quer agarrar. Olha que oportunidade enorme que eu agarrei. Eu zoo, mas só eu posso zoar, né, bebê? Né? Ela disse que foi o beijo, né? Foi a pegada do gordinho. Censurado. E essa foi nossa história, nossa novela mexicana. Beijo, pessoal. Continue com a gente. Seja hétero, Vitor. Não consigo. Fala, cowboys, beleza? Ainda estão por aí, firmes? Sei que o vídeo de exemplo de hoje foi longo, mas era importante que eu passasse ele por completo, até para que vocês tivessem uma noção de todas as nuances, de todos os detalhes, tá? Então eu quero deixar bem claro no início, né, que a análise vai ser de forma respeitosa e que se eles são um casal, estão felizes, sucesso para os dois, tá? Eu quero apenas usar o exemplo de muitas das coisas que ela falou, dos sentimentos que ela foi tendo ao longo, né, do relato, para abordar o quanto que existe de relação com a natureza feminina, que é comentada em vários canais da comunidade, né? Então, desde a ideia da teoria da aparência, do conceito onde ela mesma apontou ali que quando jovem ela olhava aqueles colírios da Capricho, imaginava de certo modo que o príncipe encantado teria aquela forma, né, forma visual, e que baseado nisso havia uma rejeição grande ao perfil do rapaz, que não tinha nem cabelo direito, né, que era gordinho e tal. Então tinha todo um conceito que o Vitor aí, né, ele não entregava, né? Então havia uma certa
vamos dizer que repulsa, né, inicial, né, no sentido de eu não quero isso daí, né, não quero isso pra mim, né, e ela fala bem abertamente sobre essa questão, tá, sem nenhum problema, ela mesma cita que é um tom de brincadeira, enfim, aí vai da análise de cada um, tá bom? Mas o fato é que existe esse aspecto que é abordado sim, né, na teoria da aparência e tudo mais, além da questão, por exemplo, de que o ponto de mudança partiu do instante onde ela começou a notar que poderia perder o cara que até então estava muito fácil, estava muito simples, quando a ex começou a aparecer, enfim. Né? Então diz ela que foi a partir desse instante, né? Que tudo meio que mudou, né? Então ela começou a valorizar mais o esforço dele, não tanto quanto ele, no momento em que ele estava se esforçando, mas no instante em que ela teve algum, né, momento do tipo, vou perder esse cara, né? Então teve essas duas situações que são, acho que o que mais salta aos olhos ali. Mas eu quero usar esse exemplo para comentar sobre uma situação que ocorreu comigo, tá? Então vai ser um relato, terão 2 relatos aqui, tanto a história dela aí, como uma história que é um pouco menor, tá? Mas eu acho que é interessante relatar com vocês aqui, tá ok? Então vamos lá, né? Eu tinha ido com a minha família para uma praia aqui em São Paulo. Nós alugamos uma chácara num local que tinha várias casinhas ali e tal. Íamos com frequência nesse condomínio. E aí, beleza, né? Então tava lá na praia, tinha outras famílias. Tinha uma dessas famílias, tinha um rapazinho que eu conversava com ele bastante. Eu tinha lá meus 16 para 17 e ele tinha seus 13, 14 e tal, né? O perfil dele, ele era um rapaz mais cheinho, baixinho e tal, né? Enfim, né? Era isso, assim, não tinha nenhum atrativo físico, alguma coisa que chamasse a atenção, né? Não tinha um rosto destacado, nada. Ele era simplesmente um perfil comum, né? Não tô aqui querendo menosprezar o rapaz era muito gente boa, mas era isso. Então eu conversava com ele, brincava com ele, jogava sinuca e tal. Ok, né? Nesse momento que eu tava ali falando com ele e tal, né? Tava ali na sinuca, beleza. Chegou uma outra família, tá? Pra entrar no condomínio. E essa família, ela era conhecida desse rapaz aí, enfim. Então, as 2 famílias, eles já deviam ter combinado alguma coisa. Talvez a família chegou dias depois, por algum motivo, enfim. Mas essa outra família chegou lá. E no que chegou essa outra família, eles tinham uma filha. E era uma menina muito bonita, tá? Era uma menina bem assim, estilo padrão e tal. Até um pouco parecida com a moça do vídeo aí, tá? Beleza. E aí, ok, eles cumprimentaram a menina. A menina era bonita, chamou minha atenção também. Ok, nada demais até então, né? Só que o que aconteceu? Foi passando ali o tempo, eu comecei a notar qual que era a dinâmica, tá? E não só eu notei, tá? Na verdade, quem notou primeiro e falou comigo foi a minha mãe. A minha mãe que falou, nossa, que estranho e tal. Porque a dinâmica era basicamente o seguinte. Uma família, e as 2 famílias, na verdade, estavam meio que combinando de querer de algum jeito, né, que o menino ficasse com a menina. Entendeu? Que eles queriam praticamente arranjar um casamento similar a essa história. Bem similar mesmo, tá? E dava pra notar o rapaz, óbvio, né? O menino empolgado com a ideia e tudo certo. Pra ele era um show. Pra menina, você sentia um desconforto, tá? Era nítido, tá? Era fácil de notar. E tanto foi que, a partir do instante que a minha mãe falou, ela já falou no sentido de, olha, essa menina tá olhando muito pra você, tá? E nisso eu fiquei, pô, então eu tenho que tentar ali aproveitar, né, essa possibilidade, enfim, né, consegui até conversar com a menina, era um ambiente mais tranquilo, dava pra ir pra praia a pé, sabe, aquelas coisas. Fiquei com a menina sim, tá? Então você vê que a situação até pode tornar você a melhor opção, até para ela fugir um pouco. Eu querendo ou não, eu parecia que eu era a melhor opção para ela fugir um pouco daquele ambiente. E ela fez isso, tá? Então o que eu quero dizer com essa história, com esse meu relato pequeno aqui, tá? Que é o seguinte, quando acontece essas coisas, né, e tal, nossa, olha que incrível. Na real, muitas estão, de fato, se sentindo um pouco coagidas a participar disso. E o cara que entra nessa jogada, que entra nesse jogo, na maior parte das vezes ele vai perder, tá? Seja não conseguindo ter acesso ao casamento,
ou em casos onde ele consegue, e mesmo assim ele será visto como o tal prêmio de consolação, tá? Então, eu não sei qual foi o fim da história do que aconteceu comigo. Eu não sei se depois, quando eles voltaram lá pra terra deles ali, se realmente esse rapaz casou com a menina, se a menina foi enrolando até arranjar uma coisa melhor e aí não quis mais papo com esse rapaz. Eu não sei de fato o que aconteceu, até porque a força da ideia do casamento arranjado é muito menor hoje do que era no passado. Mas no passado, histórias como essa aconteciam aos montes, dos caras casarem com essas moças lindas e não sei o quê, e essas moças, na verdade, né, na primeira oportunidade, seja com o serviçal ali mais ou menos, um pouquinho mais bonitinho, ela já ia, entendeu? É isso que eu quis dizer. Nessa história eu era como se fosse essa figura, entendeu? Eu era como se fosse uma opção menos pior. Então, você vê nitidamente que a ideia da teoria da aparência, ela não é uma novidade, tá? Quando falamos a respeito disso, não é nada novo. Atração genuína, todos esses aspectos. A diferença só é que hoje, né, como existe uma maior liberdade, a chance desse tipo de casamento e coisa do tipo virar, realmente acontecer, dar tudo certo, não sei o que, dar tudo certo entre muitas aspas, é muito pequena, tá? E é claro que durante uma relação, você pode criar um afeto maior, você pode gostar mais da pessoa, né? E isso eu não nego, tá? Isso não tem a ver necessariamente com aparência. É óbvio que não. A atração genuína não é amor, tá? Mas se você quer ter, de fato, respeito, admiração, eu acredito sinceramente que quando falamos de relacionamento, o primeiro passo está dentro da ideia da atração. Se essa coisa, a atração não acontecer e ainda por cima você ficar se rastejando, fazendo de tudo e não sei o que. Mas eu tenho o apoio dos pais, eu tenho o apoio da família dela. Isso não adianta de nada, não muda nada. Se bobear até atrapalha, tá? Porque perde um pouco da emoção, né? Perde um pouco aquela ideia, né, que ela mesma se jogou, né? Ela se jogou no exemplo ali, né? Ela se jogou no sentido de, olha, minha novela, a novela da minha história. Por que elas gostam tanto do conceito de novela e tal? Porque tem altos e baixos, emoções. Aí uma hora a Juanita tá com o personagem lá, o Juan Ricardo, sei lá, e aí ela troca o Juan Ricardo pelo José Roberto e não sei o que. Ou seja, tem todo um contexto ali emocionante, de altos e baixos, de carrossel de emoções, né? E foi justamente no instante em que algo similar aconteceu ali na história que deu o ponto de virada, tá? E ainda assim, esse ponto de virada, né, como eu falei, é relativo, né? Vai de cada um acreditar se realmente quer ou não entrar no relacionamento dentro desses moldes, tá? Desses moldes iniciais. Eu não recomendo, tá? A verdade é essa. Que nem eu falei, pode ter dado certo com eles, né? Parabéns, sucesso. Mas na maior parte das vezes, não dá, tá? Na maior parte das vezes, o homem ele vai ser colocado como uma figura secundária nesse relacionamento, né? E vai ter que meio que aceitar a ideia de que é o tal prêmio de consolação e é isso, né? E dependendo na primeira oportunidade, vai acabar levando uma galha, tá? Então, tomem cuidado com esse sentimento, com esses aspectos todos, principalmente se você tem alguma situação similar ocorrendo na sua vida, beleza? Foi um vídeo bem longo, provavelmente, tanto o meu relato, tudo que eu falei, mais o relato da moça, tá? Mas se você achou interessante, deixa esse like, se inscreve no canal, dá esse apoio pra mim, tá bom? Tamo junto e até a próxima.